Então vamos. Direto ouvinte, aqui é o pastor Paulo Leite da Igreja Evangélica Fluminense e o nosso culto nesse primeiro domingo de novembro. Nossa igreja está localizada aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro, na rua Camerino 102. Eu queria orar contigo. Nosso Deus, nós queremos agradecer todas as pessoas que se mobilizaram para que nós pudéssemos apresentar esse culto ao Senhor e também, especialmente ao Senhor, a oportunidade desse culto, Pai. Nós te agradecemos as tecnologias utilizadas para que a Tua palavra alcance em pessoas tão distantes, mas nós somos dependentes do Teu Espírito, Pai, e pedimos que o Teu Espírito trabalhe no coração daqueles que hão de ouvir a Tua palavra. Nós lembramos do Teu filho Dilson no leito da enfermidade, que a Tua graça seja com ele ali. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler com você o Salmo 23, que você conhece, não é? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Vamos ouvir os irmãos do louvor da Igreja Fluminense. Amém. Vamos cantar a canção que fala sobre a graça do nosso Senhor, que superabundou na nossa vida pelo amor de Deus. Superabundante graça. Cante com alegria. Amém? Graça. Graça, graça, superabundante, graça, superabundante, graça, 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 superabundante, graça, superabundante. Divina e sem par, frutos do amor que nos veio alcançar. Graça que livra da morte e pecado, por ela nós somos reconciliados, por ela nós somos reconciliados. Cristo Jesus, tirados das trevas pro reino da luz. Assim somos santos, justificados, e um dia seremos glorificados. Um dia seremos glorificados. Graça, superabundante, graça, superabundante, graça.
nosso irmão Asaf Borba, superabundante graça. Salmo 23 é o salmo mais conhecido de todos os 150 salmos do Saltério da Bíblia. E me parece que ele tem aí umas 3 ou 4 divisões naturais. A primeira é quando a pessoa se converte, né? Vai aí do verso 1 até a primeira parte do versículo 3. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É aquela experiência que a pessoa tem de que, quando da conversão, de que com o Senhor nada vai faltar, nada. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, aquilo que Jesus disse em Mateus: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O salmista diz aqui, ele me faz descansar em pastos verdejantes, repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, é descanso mesmo. A alma cansada de lutar contra as intempéries, os porões da alma, e procurar respostas onde não havia respostas, respostas que não davam sentido, que não davam significado. A alma, quando se encontra com Deus na pessoa bendita de Jesus Cristo, a alma descansa. E o salmista faz questão de dizer, ele me faz repousar em pastos verdejantes, eu tenho alimento, eu tenho descanso, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. É o primeiro amor, são os primeiros movimentos na caminhada cristã, na vida cristã. E a primeira sensação é que nada falta, nada falta. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Algumas pessoas às vezes dizem, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não é isso que Davi escreveu. Paixão, qual é a diferença dizer o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, e o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? A diferença para mim é imensa, porque ele não está colocando as duas coisas no mesmo pé. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, não. Ele está colocando o Senhor é o meu pastor. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar, leva-me para junto de águas verdejantes, de descanso, refrigera minha alma. Esse é o primeiro item. O salmista está dizendo quando a pessoa se converte. Mas aí começa o segundo passo. Ele diz que o Senhor guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Veredas são caminhos estreitos, não são avenidas largas. Jesus vai dizer em Mateus 7, largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, mas estreito é a porta, e são poucos dos que nela entram. Davi diz a mesma coisa. Davi diz, guia-me pelas veredas da justiça, pelos caminhos estreitos da justiça, e faz isso por amor do seu nome, do nome dele. Dizem que tinha um militar chamado Marco Antônio, famoso aí na história, que uma vez um soldado estava se portando de uma forma que um soldado não deveria se portar, e Marco Antônio chegou de repente, e o soldado foi pilhado de surpresa. E Marco Antônio olhou para o soldado e disse, como é que você... Ele disse, Marco Antônio, o rapaz tinha o mesmo nome do poderoso. Marco Antônio disse, ou muda de nome, ou muda de atitude. Algumas coisas do filho que acompanham o pai.
Você olha o filho, e como o fruto não pode cair longe da árvore, ou como diz um amigo meu, quem herda não furta, o filho tem que ter a marca do pai. Você lembra do Oséias? Oséias diz isso, né? Oséias capítulo 4. Oséias capítulo 4 diz assim, ó, ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel. Porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra de Israel. Deus tinha uma contenda com os habitantes da terra de Israel. Por quê? Porque nela, na terra de Israel, onde morava o povo de Deus, o profeta diz, não há verdade, não há amor, não há conhecimento de Deus. Como é que pode isso? O povo de Deus, se vivesse de acordo com o que Deus estabeleceu para eles, tinha que ser um povo onde a verdade habitasse, onde o amor habitasse, onde o conhecimento de Deus habitasse. Mas o povo, no tempo de Oséias, andava do jeito que queriam andar. Aí Deus diz, eu tenho uma contenda com vocês, porque à medida que vocês andam comigo, vocês têm que dar fruto, e o fruto é verdade, o fruto é amor, o fruto é conhecimento de Deus, mas vocês andam comigo e não dão fruto. Como é isso? O Salmo 23 diz que o Senhor guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele traz o povo dele para um caminho estreito, que é o caminho do crente. Jesus não falou a mesma coisa? Quando contou a parábola do semeador, em Mateus 13, lembra? Mateus 13, aquele segundo indivíduo. Repare lá, versículo 20, o que foi semeado em solo rochoso, Mateus 13, 20, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, em lhe sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Quando você vem para o Evangelho, aquilo que o salmista diz de guia-me pelas veredas da justiça, quando você vem para o Evangelho, Jesus está dizendo na parábola do semeador, em Mateus 13, 21, que por causa da palavra vão te chegar angústia ou perseguições. Angústia, da palavra latina angustus, estreiteza. O que é isso? É que quando você não era crente, você reagia às coisas que aconteciam na tua vida de um jeito, né? Mas agora você é crente. E você tem que reagir de um jeito, que Deus quer que você reaja. Às vezes é chorar, às vezes é suportar, né? Então você é levado para um canto e tem que esperar o que Deus vai fazer. O salmista diz, guia-me pelas veredas da justiça, mas faz isso para o caminho estreito, não é porque não te ama, pelo contrário, é porque te ama, e faz isso por amor do seu nome, para que você reflita na tua vida o nome daquele a quem você diz pertencer. Isso chama fidelidade na Bíblia. Fidelidade é uma relação que existe, que deve existir, se você é fiel, entre aquilo que você diz, aquilo que você faz, aquilo que você fala e aquele a quem você serve. Se existir essa relação, você é fiel. Guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome, mas não é só nas veredas da justiça que Ele vai te guiar. Não é só o estreito, a coisa pode piorar, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. A coisa vai chegar ao vale da sombra da morte.
Mas eu acho interessante o que Davi diz: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. É interessante isso. Você lembra quando você estava na escola primária? Lembra? Quando a professora te ensinava as primeiras letras? Hoje é fundamental? Não sei o que é hoje. No meu tempo era primário, ginásio e científico, né? Lembra? Quando ela dava português ou gramática? No meu tempo era gramática, depois é que virou português, né? Então, a primeira pessoa é a pessoa que fala, eu ou nós, né? Ou singular ou plural, eu ou nós, é a pessoa que fala. A segunda pessoa é a pessoa com quem você fala, né? Tu ou vós. E a terceira pessoa, ele ou eles, é a pessoa de quem se fala. Então, a primeira pessoa é que fala, eu jogo, eu fui, eu apitei, eu comi, eu bebi, eu dormi. A segunda pessoa, tu ou vós, é a pessoa de quem estamos, com quem estamos falando, não é? E a terceira pessoa é ele, ela, eles, né? Ele, de quem a gente está falando. Você já reparou aqui no Salmo 23? Davi diz, o Senhor aqui é a terceira pessoa, é dele que Davi está falando. É dele que Davi está falando. O Senhor é o meu pastor. Ele está falando da terceira pessoa. Nada me faltará. Mas quando chega aqui no versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ele não fala mais da terceira pessoa. Aqui agora é da segunda pessoa. Ele não diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque ele está comigo. Não, ele diz, porque tu estás comigo. O que Davi está dizendo aqui, queridos, é que quanto mais a coisa aperta, mais a presença de Deus se aproxima. É por isso, eu acho, que toda vez que aparece a palavra sofrimento na Bíblia, aparece também a palavra glória. Na Bíblia, a glória nunca vem longe do sofrimento, o sofrimento nunca vem longe da glória. Qualquer parte da Bíblia que você estudar sobre sofrimento, você vai ver glória. Qualquer parte da Bíblia que você estudar sobre glória, você vai ver sofrimento. Hoje de manhã, por exemplo, no culto da manhã, nós falamos sobre o Romanos 5. Você já viu o que Paulo diz ali, Romanos 5? Primeiro ele começa com aquela declaração estonteante, né? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é um negócio, né? Romanos 5:1 é um colosso. Aí ele diz, por intermédio de quem, Jesus, obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, né? E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. O que Paulo vai falar aqui no capítulo 5, no 6 e no 7 de Romanos, ele vai responder a possíveis indagações, né? No capítulo 6, ele vai responder, alguém diz, então agora é só crer em Cristo, eu posso fazer o que quiser? Não. Ele vai dizer, vão permanecer no pecado? Claro que não. E no 7, ele vai responder a respeito da função da lei. Mas no capítulo 8, ele volta com o mesmo tema do capítulo 5, no capítulo 8 de Romanos, verso 30, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. É o tema da glória. Paulo está introduzindo o tema da glória do crente, porque o crente foi salvo, vai ser glorificado. Esse é o tema do capítulo 5 de Romanos, e de 8 em diante, né? 5 e 8.
Porque 6 e 7 ele responde das razões, 9, 10 e 11 ele vai falar dos judeus, e no capítulo 12 em diante ele tem as aplicações práticas. Mas repare aqui no capítulo 5, no verso 3, ele falou da glória no verso 2, não é? E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Tribulos era um pedaço de ferro que batia para separar o joio do trigo, tem que bater com força. Tribulação é aquilo que acontece conosco, em nós, e que dói, que machuca, que causa dor, que causa sofrimento. Paulo diz, nós não nos gloriamos somente na esperança da glória de Deus, no verso 2, nós também nos gloriamos nas próprias tribulações. Olha aí, sofrimento junto com glória, sempre, sempre. Por isso que quando alguém convidar você para o Evangelho, vem para o Evangelho que você para de sofrer, é mentira. Esse negócio de para de sofrer é mentira, é engana bobo. O Evangelho não diz que você vai parar de sofrer. A dona Edmeia Williams, ela pregou lá no centenário da União Feminina da Igreja Evangélica Campo Grandense, e eu fui ouvi-la. Ela disse, você vem para o Evangelho para ver o que você vai ganhar de Jesus? Você já ganhou o que de Jesus você podia ganhar. Deus pegou o teu pecado, e lançou sobre Jesus. Deus pegou o teu pecado e lançou sobre Jesus. Agora, você precisa ver com Deus o que Deus tem para você. O que Deus sonhou para você? Dona Edmeia falou, eu vim para o Evangelho, perdi meu marido, perdi minha filha. Eu tenho perdido coisas preciosas, mas eu ganhei um tesouro mais precioso. O salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Ele saiu daquele primeiro estágio, em que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, me faz repousar, me leva para junto de águas, não é? Aí ele entrou no segundo estágio, ainda, leva-me, guia-me pelas veredas da justiça, lugar estreito, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E aí ele diz, o teu bordão, a tua vara e o teu cajado me consolam. Quando vier as veredas da justiça, quando chegarem na tua experiência cristã, as veredas da justiça, quando chegarem os vales da sombra da morte, Davi diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. Duas coisas, queridos, duas coisas. Primeiro, o sofrimento é útil para nós. A pessoa que não sofreu na vida, que não sofre na vida, é uma pessoa enfatuada, posuda, metida. A pessoa que sofre, ela pode escorregar para um caminho errado, ela pode querer bancar coitadinha, mas o sofrimento na vida nos torna mais humanos, mais simpáticos aos outros, mais tolerantes com o erro do outro, mais próximos de Deus.
Sofrimento. E no sofrimento, Davi diz: eu me aproximo mais do Senhor. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então nós temos um primeiro movimento, que é quando a pessoa se converte, que ela declara em alto e bom som: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É legal isso. Que ela tem descanso, que a alma cansada de lutar achou. Aí tem um segundo movimento, que é Deus levando-a por veredas, por caminhos estreitos, onde ela precisa reagir como o crente reage. O pastor da igreja de Campo Grande, o reverendo Porto Filho, que morreu em 1988, ele estava dando estudo bíblico na igreja uma quinta-feira, parece, e o genro dele matou a esposa, que era a filha do pastor Porto Filho, 2 facadas, Norma. Alguém correu lá na igreja e avisou para ele foi correndo para o hospital, atravessou ali o mata-burro, não tinha aquele muro que tem hoje lá, que ladeia a linha do trem, atravessou o mata-burro, correndo por Rocha Faria. Diz ele depois, contando para mim, muitos anos depois, eu nem sabia, eu nem era crente nessa época. Um dia aqui no seminário, voltando para Campo Grande no carro, ele contou, ele foi falando, né? E disse que deu tempo de chegar no hospital e fechar os olhos da filha. Parece que a filha estava esperando para ver o pai chegar. Aí ele fechou os olhos da filha, saiu dali, foi na casa dos pais dele, do genro, do assassino, orou com os pais dele, o pai e a mãe, que acharam que o filho tinha ficado nervoso. O filho era maconheiro, tinha ficado nervoso, mas que ela deve ter dado motivo. Ele orou. Depois ele me disse: minha mulher, Dona Eunice, fundadora da revista Vida Cristã, Dona Eunice, ele disse, Eunice estava, Nini, como ele chamava, Nini estava doente de cama, e eu vim da casa deles, do pai, dos pais dele, até a minha casa perguntando para Deus, como é que eu vou fazer com Nini? Eu tenho que dar notícia, mas será que ela vai aguentar? Será que ela vai resistir? Ele diz que quando entrou a casa dele, o portão, tem a rua, tem a calçada e tem um muro da casa. E no portão tem um pórtico. Fala até hoje a casa, velha já, um pórtico. Ele disse, aí ele olhou para mim, eu dirigindo o carro, indo para Campo Grande à noite, ele olhou para mim e falou assim, quando eu entrei no pórtico, no portão, parece que um manto de paz caiu sobre mim. Eu subi os degraus, fui lá no quarto de Nini e disse para ela, aconteceu uma coisa triste, mas você precisa ser forte, e contou a notícia para ele. Passou. Tudo passa, né? Passou. Um dia, ele era professor do colégio, um colégio famosíssimo, em Campo Grande não tem mais o colégio, do doutor Elton Veloso. Me falha o nome agora do colégio, mas quem é de Campo Grande sabe do que eu estou falando, um colégio que ficava, não fica mais, hoje é estacionamento, que ficava ao lado da praça da igreja Nossa Senhora do Desterro, a praça principal de Campo Grande, do lado assim, o colégio. Porto Filho foi professor ali muitos anos, muitos anos. Um dia, um pai de aluno foi lá e pediu para falar com o professor fulano de tal. O professor veio e o pai, o senhor é o fulano de tal? O professor falou, sou eu. O pai deu uma bufetada no professor que caiu no chão lá, de repente, inesperadamente. E aí a turma veio, separou, mas separou, um já estava no chão, foi embora. O professor falou assim, depois,
falou assim: sabe, Porto, eu sou militar. Todo mundo sabia que ele era militar. Eu sempre ando armado. Naquele dia que o pai me deu aquele soco na escola, na frente de todo mundo, que eu caí no chão, eu estava armado. Eu sempre carrego o meu, e mostrou o revólver. Mas você sabe, Porto, você sabe o que me veio à mente quando ele me agrediu? Que o teu genro matou tua filha e você não fez nada. Interessante, né? Interessante. O que uma coisa tem a ver com a outra, né? Ele esmurrado, caiu no chão. Sabe o que me veio à mente, Porto? Eu armado, o cara lá em pé, vociferando, xingando, só porque eu dei uma nota baixa para o filho dele. E cá entre nós, em Porto, o filho dele merecia menos do que eu dei, né? Mas ele ficou nervoso, não sei porquê, e veio lá e me agrediu, mas no chão, eu lembrei de você. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. A primeira parte da vida cristã é quando você se converte. A segunda parte da vida cristã é quando Deus vai te botando no estreito. Que Deus é soberano, né? Pode ser na família, pode ser no serviço, pode ser isso, pode ser aquilo. Nada escapa. Você lembra o Salmo 19? Nada escapa ao resplendor do sol, nada escapa aos olhos de Deus, querido. Isso que aconteceu contigo, você diz que isso foi uma grande injustiça. Foi, é verdade, é verdade. Mas não escapou ao conhecimento de Deus. Mas, pastor, como é que Deus permitiu que fulano fizesse isso comigo? Não sei. Não sei. Ninguém sabe. Mas uma coisa eu sei. Uma coisa eu sei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Não tem aquela história antiga do homem que foi andando pela beira da praia e ele viu as pisadas dele pela areia da praia. De repente, ele fraco, trôpego. De repente, alguém diz para ele: reparou ali? A pisada fica mais funda, parece que entra mais. É quando você estava sem força e ele carregou você. O sofrimento, querido, o sofrimento te torna mais parecido com Jesus. A humilhação te torna mais parecido com Jesus. Você não está só não, querido. Jesus também foi humilhado, Sabe o que Isaías diz? Ele é homem de dores e que sabe o que é sofrer. Você está em boa companhia. E Ele está ajustando você. Um dia isso tudo vai passar. Tudo vai passar. Mas aquilo que Ele forjou em você não vai passar. Vai ficar para a eternidade. A primeira é quando você se converte. A segunda é quando Ele começa a te ajustar. Ninguém gosta, né?
De aperto ninguém gosta, né? Nem Paulo, lembra? Conheço um homem, 2 Coríntios 12, conheço um homem, sim, no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi levado a um lugar, um paraíso. Conheço um homem, se no corpo, também não sei, foi levado ao terceiro céu, nem Paulo sabe onde ia. E ouvi coisas que não é lícito ficar referindo por aí, coisas, tá louco, o que será que Paulo viu e ouviu, hein? Aí ele diz assim, ó, mas para que eu não me ensoberbecesse com as grandezas da revelação, para que eu não ficasse metido a besta, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Epa, um espinho. Você já arranhou? Já passou por um espinho? Já? Um espinho machuca, inflama, dói, lateja. Um espinho. Três vezes. Paulo foi para o chão e orou. 3 vezes. Deus, eu não estou aguentando esse espinho. Na primeira vez, Deus, silêncio. Na segunda vez, Paulo, Senhor, já falei para o Senhor, está doendo demais. Está difícil. Deus, calado. Na terceira vez, Paulo diz, Senhor, está demais. Qual o espinho? Eu não sei. Alguns dizem que Paulo tinha problema de vista. Deus não podia curar? Claro. Eu lembro do meu amigo, pastor Hilário José, bispo da Graça, da igreja de Brasília, estava com um problema na vista, sério. O médico disse, você está correndo o risco de perder a visão. Um dia, Hilário estava aqui no ponto do ônibus em Vaz Lobo, para vir para o Ministério da Marinha, aqui na, acho que ali é Praça 15, não sei, né? Praça Mauá. Estava ali, no ponto do ônibus, tinha umas 8 pessoas, 10 pessoas no ponto do ônibus, vem uma senhora, e Hilário é meio tímido, meio retraído, e ele sempre fica, ele não fica no bolo, ele fica um pouco, não é que ele é metido não, a mulher vem na direção dele, ele pensou, pronto, lá vem me pedir coisa, quer ver? Ele pensou, a mulher veio, parou diante dele e falou assim, Deus também cura a vista, Deus cura tudo, e ficou curado. E ele até hoje, Paulete, eu me arrependo de ter pensado que a mulher veio me pedir dinheiro. Mulher. Toma papudo. Não. Deus ainda cura vistas, curou a dele. Podia curar de Paulo, não curou. Na terceira vez, Deus disse, basta, Paulo, basta, Paulo. A minha graça te basta, Paulo. Porque o meu poder, o poder de Deus, se aperfeiçoa na fraqueza, Paulo. Ninguém pede isso, né? Nós não gostamos de passar uma ideia de fraqueza. Nós gostamos de passar uma ideia de vencedores. Afinal, pastor, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Uma exegese doída, hein? Doída. Paulo está dizendo em Romanos que nós somos mais do que vencedores, porque Deus que salvou você, que deu o Filho, que a coisa maior não dará as outras coisas todas. Então, isso é mais do que vencedor, isso é. Mas o pessoal faz uma exegese. Né? Podia curar Paulo. Não, Paulo, fica com espinho. Porque o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na fraqueza. Nós não pedimos essas coisas para Deus, mas Ele manda. Primeiro, Deus salva e enche a tua alma. Depois, Deus usa você no estreito. E a terceira coisa, verso 5, Salmo 23. Preparas-me uma mesa
presença dos meus adversários. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Não é você, é Deus te usando. É Deus te usando. Não tem adversário que te resista com Deus. E aí o salmista termina. O salmista termina. Ele cresceu na graça e no conhecimento. Pedro vai dizer isso. O salmista aqui cresceu na graça e no conhecimento. E ele diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia, acabou de dizer. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que Deus é esse? Que Paulo pode dizer, como diz em Romanos, todas as coisas cooperam, todas as coisas, para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que Lia, mulher de Jacó, no capítulo 29 de Gênesis, você lembra de Lia, não lembra? Lia, coitada, a Bíblia diz que tinha olhos baços, vá saber o que é isso, hein? Devia ser feia igual um dragão, né? Mas não era só Lia que era feia, além de feia, a irmã dela era bonita. A Bíblia diz que Lia tinha olhos baços, mas a irmã era bonita de rosto e de porte, bonita de rosto e de corpo, e Lia feia de doer. Todo mundo comparava, e Lia ouvindo, e o pai, droga, como é que eu vou me livrar de um estrupício desse? Porque o pai, quando casava a filha, ganhava o dote. Mas como é que ele vai casar Lia? Quem vai casar com Lia? E Lia, ninguém me ama, ninguém vai casar comigo. A autoestima de Lia no fundo do poço. Aí casa com Jacó, naquele golpe do marido, né? Lembra? Que Jacó apaixonou por Raquel, trabalhou 7 anos para casar com Raquel. No dia que casou, deve ter bebido todas. Quando acordou no outro dia, aquela coisa do lado, meu Deus, né? Eu acho que dali que veio o engove que cura porre, porque Jacó levantou num pulo só, né? E foi falar com Labão, não, é que aqui não, aqui a gente não casa mais nova primeiro. Mentira. Mas ali era lobo comendo lobo, né? No outro sábado, outro casamento. Lia pensou, caramba, eu nunca pensei que fosse casar, casei. Casou, mas... Você já viu o finzinho do capítulo 29 de Gênesis? Verso 31, vendo o Senhor que Lia era desprezada pela fecundo, Raquel era estéril. Concebeu, pois Lia deu à luz um filho a quem chamou Rúben. Olhem, Rúben, um filho. O Senhor atendeu a minha aflição. A aflição dela é que ninguém a amava. Nem o marido só a usava. Agora ele vai me amar, porque eu dei um filho para ele, a outra não deu, mas eu dei. Verso 33, concebeu outra vez e deu um filho, à luz um filho, soube o Senhor e chamou de Simeão. Primeiro Rúben, depois Simeão. Continua a mesma coisa. No terceiro filho, outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho. Agora, dessa vez, se unirá mais a mim, meu marido. Ele só se unia a ela na cama. Aí deu o nome Levi. Até que chegou uma hora em que Lia falou, não adianta eu ficar valorizando a minha autoestima baixa. Não adianta eu querer
o amor do meu marido, porque eu dou filhos para ele, ou porque eu faço isso, ou porque eu faço aquilo. Não adianta. O que eu tenho que fazer com o meu problema de autoestima baixa, de tanto ouvir piadas, comparações, depreciações, o que eu tenho que fazer é buscar ele. E aí, versículo 35, de novo concebeu e deu à luz um filho, então disse, dessa vez louvarei o Senhor, e chamou Judá. O Senhor é o meu pastor, diz Davi, nada me faltará, nada, nem problemas, nem dificuldades, nem lutas, nem autoestima baixa, nem humilhações, nem perseguições, nada, nada me faltará. Mas você lembra do conselho que minha mãe me deu? Lembra? Eu queria estudar, eu queria ir para o ginásio, porque no primário a gente usava calça comprida, curta e suspensórios. No ginásio a gente usava calça comprida e cinto. Cabeça de criança. Afinal, eu entrei no ginásio estadual Visconde de Cairu, Rua Soares, 95, no Meier. A aula começava 13h, 10h eu já queria tomar banho e me aprontar. Acho até que nem dormi aquela noite. Afinal, mamãe falou, pode se aprontar. Eu fui para o quarto, igual um bobão, né? Nem sei quantos anos tinha, 9 anos, 10 anos, nem lembro mais. 11. Quando eu saí do quarto, todo mundo riu da minha cara. Eu tinha arrumado a camisa e juntei o botão com a casa errada, a camisa estava... Aí mamãe disse, meu filho, abotoa o primeiro de cima, os outros vão se ajustar. Acerta em cima primeiro. Deixa que Deus seja o Senhor da tua vida. O mais. Tudo mais se ajusta, ainda que sejam caminhos estreitos, ainda que Ele leve você para andar pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, certamente. Você vai dizer depois, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. São atributos de Deus, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Deus te abençoe. Vamos agora, uma vez mais, ouvir os irmãos do grupo de louvor da Igreja Evangélica Fluminense. Te adoramos, te adoramos, em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis. Viver
prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Para te adorar, para te adorar, oh Rei dos Reis. Foi que eu nasci, oh Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor. Para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Deus te abençoe a você e aos seus nessa semana. Queremos convidá-lo a estar conosco no próximo domingo, às 10h30 da manhã. A graça do Senhor, o Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o conforto, a comunhão, a unção do Espírito Santo seja contigo, com os teus amados, onde qualquer um deles estiver agora nesse momento, e com todo o povo de Deus espalhado por sobre toda a face da terra e que anseia pela volta gloriosa do Senhor Jesus, agora e pelos séculos eternos.